A relação do Espírito Santo esteja convosco. Existem algumas fórmulas aqui, A, B, C, D, E e F, G e H, certo? Depois disso, depois da saudação, nós vamos ter um momento chamado ato penitencial. Está dando para ouvir? Tá? O ato penitencial, na missa, ele tem o poder de perdoar todos os nossos pecados veniais, não os mortais. Para maiores informações, artigo 8º do Catecismo, que é o pecado, certo? Aí ele vai dizer tudo. Pecado de matéria grave, são chamados pecados mortais, só são absolvidos diante do sacramento da confissão, com o padre, beleza? Na missa, você se confessou, no ato penitencial, os seus pecados veniais estão perdoados, beleza? E existem algumas fórmulas, 3 fórmulas, para o ato penitencial. Ele vai dizer, né, vamos reconhecer as nossas culpas e nós vamos recitar o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus Nosso Senhor. E o padre vai lá e fala. Nessa confissão, eu posso comungar No ato penitencial, se tiver confessado. se eu achar que meus pecados não tem que se achar não, né? Meus pecados são veniais, eu lá na missa. Tá perdoado. Eu posso comungar. Pode. E é justamente, sempre a Eucaristia, ela vai estar ligada ao ato penitencial. Justamente para a gente não cair no pecado no sacrilégio de comungar sem estar em estado de graça. Então o ato penitencial, ele nos coloca em estado de graça. Quer dizer, se chegar na igreja atrasar, após o ato penitencial, não ter comungar. Não é muito interessante, principalmente se for um domingo, porque você não está cumprindo o preceito. Certo? Na semana e depois. Ele perguntou 3 vezes. O ato penitencial. Pelas palavras pronunciadas sejam apagados os nossos pecados. Eu acho que Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizer a sua palavra serei salvo. são 3 partes da missa que ele dá o perdão. Isso. São essas três. O ato penitencial, pós-evangelho e pré-comunhão. Certo? Mas pronto. Mas vocês sempre vão observar que a Eucaristia ela sempre vai estar ligada. Mesmo que não seja uma missa, seja somente a celebração da palavra, também existe o ato penitencial. Para ligar a Eucaristia ao perdão dos pecados. Beleza? Então pronto. Essa é a primeira forma, que a gente vai dizer o ato de contrição e o padre vai dar absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Essa é a absolvição do padre. Segunda forma, é um diálogo, certo? Vamos lá. Eu vou ser o padre, você é o culto, tá bom? O sacerdote diz: tende compaixão de nós, Senhor. Conversa porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. E aí ele dá a absolvição. Este ato penitencial é a segunda forma, certo? Então se alguma vez estiver na missa e ouvir isso aqui, saiba, está no missal. E a terceira fórmula é a mais comum, é aquela que vai ter a estrofe com o Kyrie eleison, e existem várias invocações. Invocação para o tempo comum, existem 4. Invocação para o advento, existem 3. Para o Natal, existem 3. Para a quaresma, mais 3. Tempo pascal, mais 4. Está feito aqui, não precisa nem inventar a letra. Está aqui, ó. É só cantar isso aqui. Como uma ovelha perdida, pelos pecados feridos, está aqui, ó, primeiro. Beleza? Então tem vários. Se vocês quiserem pegar, tem um ali no outro instante. Pode dar letra. E vamos deixar isso aí para Deus. Vamos deixar essas coisas para Deus, certo? Tudo que a gente falar e a gente vê que existe diferente na missa, a gente entrega a Deus, certo? Com algumas ressalvas. A gente já chega lá, beleza? Pronto. Terminando o ato penitencial, nós temos o quê? Glória! Glória! Gente, o glória, em 2 épocas do ano ele é omitido. No advento e na quaresma. Porque o glória, como o próprio nome diz, ele é um cântico de alegria, de glória. E na quaresma e no advento são 2 tempos de espera. Na quaresma, nós aguardamos a ressurreição, enquanto que no sábado de aleluia é quando se canta o glória é maravilhoso. E no advento,
quando o menino Jesus nasce. Certo? Então a gente não canta nessas duas épocas do ano, nesses dois tempos litúrgicos, para explodir de alegria no momento certo. Ok? Massa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Qualquer coisa que não for isso aqui, não é cântico litúrgico. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Olha, ignorância minha mesmo. Nossa. Porque no advento, esse não pode ter o glória. Eu sei que é uma espera, mas na espera do Senhor, que é nascer do menino Jesus, Salvador. Quando a senhora passa muito tempo sem alguma coisa, quando a senhora não saboreia mais prazer? Exatamente. Como a gente está esperando o Senhor, a gente faz esse tempo de aguardo, de oração, para que quando o Senhor chegar, a gente possa cantar glória com toda a alegria que a gente tem no nosso coração. Você canta mal, depois do nascimento. Entendeu? É a espera para explodir de alegria. Certo? Existem alguns cânticos do glória que não são litúrgicos. Existem algumas igrejas lá na Rússia, na Argélia, que cantam. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tem, tudo é litúrgico, certo? Mas tem que ser esse aqui. Certo? Não xinga o Fernandinho, não. Tanto faz. Ele diz ou cantado ou rezado. Tanto faz. O importante é que seja essa letra. Tá? Na missa, a gente não precisa inventar muita coisa. Já está tudo pronto já. Principalmente glória. Glória está aqui, ó. Certo? Então existem alguns locais, algumas pessoas que inventaram outras músicas, que são músicas bonitas, mas não devem ser usadas na missa. Ok? Glória, só se for esse. Beleza? Pronto. Depois do glória, terminado, nós temos a chamada oração da coleta. O que é oração da coleta? O que é coleta? Não é juntar alguma coisa? O quê? É o dízimo. O que você está oferecendo? As intenções que a gente está levando para a missa. Gente, a missa é celebrada por algum motivo. Este motivo são as nossas intenções. Pela minha mãe que está doente, pelo meu primo que vai casar, pelo meu filho que vai nascer, por não sei quem que viajou, pelas almas do purgatório, pelo Papa, pelas intenções do Papa. O que mais estiver acontecendo no mundo? Pelo nosso governo, pelos governantes. A gente tem que entregar, entendeu? Dá uma merda, foi mal. Dá uma porcaria, tem que rezar mais, entendeu? Tem que rezar. E a missa serve para isso também. Então, quando o padre diz, foi mal, aí, gravou. Eu vou editar essa Vai editar, parte. coloca. Gente, coisa horrível. Então, a oração da coleta, quando o padre vai e fala, oremos. Eu podia demorar um pouquinho para eu comprar de gente orar. Ele fala, oremos, e tem uma pausa. Certo? Esta pausa é justamente para que a gente entregue as nossas intenções. Elas já foram lidas no começo da missa. Ah, mas eu cheguei, não deu tempo de ir lá para escrever para o cara ler. E existem igrejas que eu acho maravilhoso quando não leem todas as intenções. Porque eu não sou obrigado a ouvir meia hora de intenção e atrasar a missa por causa disso. Que coisa chata. Né? Mas isso é o quê? Isso é uma galera sem noção. É uma galera que fica ofendida porque não leram o nome dele na missa. Isso aí é mesquinhez. Certo? Mas tudo bem. Até os mortos. Até os mortos ficam bravos, né? A gente tem que entender que, né, não é todo mundo que tem um semancol. Mas beleza. Eu sou padre, eu sou Tipo, não, só vai valer minha intenção se falar. Gente, que conversa é essa? Deus sabe de tudo. Então, quando ele dá essa pausa, lembre-se da sua família, lembre-se de quem está doente, de
quem está precisando dessa oração, de quem pediu. E nesse momento você vai lembrar. E aí ele vai coletar as suas intenções. E da comunidade toda. Beleza? E aí ele vai ler. Próximo domingo é o 22º. Spoiler. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor, e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom, e guardar com solicitude o que nos deste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preste atenção. A oração inicia com Deus do universo, e se encerra com por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É a Trindade. Toda a missa é celebrada em nome da Santíssima Trindade. Certo? Deus, por Jesus Cristo, por Espírito Santo. Jesus Cristo, na graça de Deus, por Espírito Santo. Vocês vão ver, vai ter sempre essa fórmula, sempre vai ter Pai, Filho e Espírito Santo nas orações. Tanto na oração do dia, da coleta, como na pós-comunhão. Certo? Aquele oremos depois da comunhão. Mas isso já entra lá na frente. Beleza? Ok, então... Depois que ele fizer a oração da coleta, nós vamos fazer o quê? Nos sentar. Não estou falando dos gestos, certo? No ato penitencial a gente pode se ajoelhar. Beleza? Até então a gente está em pé. Por respeito ao sacerdote, né? A gente está em pé para a coleta, para cantar o glória. Claro, se eu tenho um problema na minha perna e não posso ficar em pé, gente, por favor, sente-se. Tem que entender que cada caso é um caso. A gente não deve julgar todo mundo do bem que tem que entender. O que eu estou falando de julgar aqui é falar, esse cara não sabe o que ele está fazendo, tá bom? A gente tem que entender que cada caso é um caso. Imagina uma pessoa que está numa cadeira de roda. Como é que ela fica em pé para o evangelho? Um milagre, né? Pode acontecer. Mas, lembre-se quando eu falar, a gente deve fazer isso? Claro, existem casos e casos. Tudo bem? Beleza. Eu não vou falar que eu falei que tem que ajoelhar e o cara está lá, operou o menisco e ajoelhou, que eu mandei. Não fui eu, certo? Ok, terminando a oração da coleta, nós temos o quê? As leituras, começando com qual? A primeira leitura. Primeira leitura geralmente tirada do Antigo Testamento. Geralmente não, tirada do Antigo Testamento. Leitura do livro dos profetas. Certo? Finalizando-se a primeira leitura, temos o Salmo responsorial. Por que se chama Salmo responsorial? Porque ele é uma resposta à primeira leitura. Certo? Do livro dos Salmos, claro. Não vai ter outro lugar para tirar. Missas dominicais e missas de preceito. Segunda leitura, Novo Testamento. Geralmente as cartas de São Paulo ou Atos dos Apóstolos. Certo? Então, claro, também tem as outras, mas são as mais comuns, porque Paulo escreveu mais na Bíblia. Né? Por que cantado o salmo? Não, o salmo pode ser cantado, pode ser recitado. Mas é legal que ele seja cantado ou recitado. Ficar misturando não é muito interessante, não. É mais bonito. Né? Mas geralmente ele é cantado justamente pelo fato de a gente estar dando graças a Deus, quando a gente entoa cânticos de glória, né? Isso fica mais legal. Mas não tem nenhum lugar dizendo que é para ser cantado ou rezado, não. Pode ser os dois. É nessa, né? Você sabe essas coisas. Sabe. Você aqui é doutor em liturgia, em música. Ok. Terminada a segunda leitura, nós vamos nos levantar para a proclamação do Evangelho. Não é leitura do Evangelho, é proclamação. Ali está sendo proclamada a palavra de Jesus, por meio dos apóstolos, certo? Dos 4 evangelistas. Ok? Então nós devemos ficar em pé, porque a postura em pé vai nos colocar em atenção à palavra e vai nos colocar em posição de respeito à palavra. Beleza? E o padre vai fazer proclamação do Evangelho segundo João. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Parou aqui. Não faz a persignação, porque essa já é a persignação. Ok? Persignação. É o ato de traçar o sinal da cruz. Certo? Não precisa fazer depois, porque não faz sentido você fazer 2 vezes. Você já fez uma vez? Ok. E aí o padre vai proclamar o Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava com os apóstolos, não sei o que, falou isso e aquilo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou nem falar das palmas ao Evangelho. Não, depois do glória a vós, Senhor, ele tem sempre uma palavrazinha, uma frasezinha. Glória a vós, Senhor. Aí ele tem sempre uma frasezinha.
Nem sempre. Ele pode dizer, pelas palavras anunciadas sejam perdoados os nossos pecados. Ah, tá. Louvor a voz a Cristo. Com as palavras? Mas eu queria que tu falasse sobre Também. essas palmas. Como é? Tu ia falar só, mas eu queria que tu falasse das palmas. Porque tem... Tá, é o seguinte, é porque assim, eu não sei a posição oficial, mas a gente pode analisar. O que a palma significa? Saudação. Aplauso. Geralmente a gente está aclamando alguma coisa, a gente está... Enfim, quando a gente está louvando, a gente não bate palma? Palma ritmada? Palma ritmada indica uma coisa, palma contínua indica outra. Na nossa cultura, a palma ritmada, ela indica diversão. Não estou dizendo aqui que no louvor a gente está se divertindo. A gente está também. Mas na missa, não seria tão cabível isso. Mas claro, lembre-se, cada caso é um caso. Se a comunidade se sente bem com isso, tudo bem. Agora, quando a gente está lá na quaresma, que não é para bater palma, Padre que não não gosta. bate palma. Tem padre que não gosta. Diz logo. E diz logo e é massa. Que aí não fica desaforando o padre. Eu não gosto. Não gosto de bater palma, não. Então, quando a gente está aplaudindo o evangelho, não é tão interessante. Existem pessoas que vão dizer o contrário. Porque tem padre que ele, inclusive, ele coloca, ele apresenta e ele solicita. Tá, existem padres né? Existem padres que não iniciam a missa, né? Assim, que eu vi a questão de, na hora do evangelho, a gente sempre tem um jornalzinho, tem alguma coisa que a gente segue, né? Mas que a postura correta seria que a gente não estivesse mesmo assim, olhando o sacerdote, né? Quem aqui tem mais de 100 anos de idade? Vai lembrar? Não, né? Antigamente, nas igrejas mais antigas, vocês vão observar que ela tem um lugar chamado púlpito. Hoje em dia o ambão também é chamado de púlpito. Púlpito era o lugar mais alto onde o padre subia para proclamar o evangelho. Geralmente ficava no lugar mais alto para todo mundo conseguir ver. Porque antigamente não tinha jornalzinho. Antigamente a missa não era em português. Eu não Na igreja do sei, Carmo tem. mas na igreja lá de Rússia tinha. Pronto. Então, se vocês não sabiam para que serve, agora vocês sabem. É o púlpito chamado para proclamar o evangelho. Então, é um local para todo mundo conseguir ver o sacerdote. Eu não gosto muito de jornalzinho, não. Para mim, aquilo ali é uma dominação. Porque a galera para de prestar atenção na missa para prestar atenção no jornal. Gente, presta atenção na missa. A missa é maravilhosa. Certo? E aí eu vou falar alguns pontos para vocês observarem depois, que vocês vão ver como é bacana. Estou falando público, proclamação do evangelho. Beleza. Então as palmas ela tem um certo elemento cultural e a gente tem que observar isso. Se na cultura de certa população a palma indica adoração, massa aplauda a missa toda, desde que não tire a concentração e os momentos oportunos, certo? Tem sempre que observar isso. Então existem elementos culturais adequados à liturgia, nunca o contrário, certo? A liturgia ela não se adequa a nada, são as coisas que se adequam à liturgia. A liturgia ela é a mesma, ela é dura, ela não muda. Ela compreende alguma coisa. Certo? Está claro isso? Ficou claro? Então a gente vê essas missas baianas. Faz o som de novo, por favor. Esse é o som, gente. Não. A missa está aqui e não tem que fugir. Beleza? Ok. Estava no Evangelho, né? Falando em missa baiana, e eu estive em Salvador, lá no Pelourinho, tem aquela igreja Santo Antônio dos Pretos, né? E ele tem uma missa que eles realmente representam o sincretismo, é a missa, mas com toda uma dança e com toda uma música ao som de tambor. Não sei se você já assistiu. É uma missa linda, mas eu digo assim, ela É um culto lindo. é um culto lindo. Mas assim, mas a missa, Em relação às danças, ela segue todo aquilo, mas as músicas e toda a coisa, ela envolve essa eu dança. entendi. O negócio da dança é muito complicado. Vocês vão pegar São João Maria Belém, ele era meio bruto com essas danças. Ele falava coisas que você fica de boca aberta.
que essas danças elas acabam sendo exposição do corpo, o corpo acaba sendo ocasião de pecado, e ocasião de pecado é pecado, e o pecado vai para o inferno. É toda uma linha de raciocínio. Mas as danças, não vamos colocar isso, não deve ter na missa não. Não deve ter. Mas as músicas com tambor, beleza, pode ser uma apropriação cultural que seja bacana. Agora, você não pode sei lá, ofertar as coisas para Iemanjá na missa. Porque aí não tem nada a ver. Não mistura boi com cavalo. Certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas Tá a bom? missa ser animada com violão, com Massa. massa, Claro. Não, mas é que lá, assim, A canção nova que o padre fala, que as músicas, e tudo para prestar atenção, tem até as notas musicais. Tem. Você não pode sair daquele nicho, sei lá, não sei se é nicho, mas você não pode fugir daquilo ali, porque não é. Eu não sei, então eu não vou dizer. Mas ele falou, eu paro falando. E hoje em dia se canta muita coisa que não vai para ser cantada. Sim, é verdade. Existem muitas coisas. Pronto, é isso. Mas assim, se tem pra fazer, faz daquele jeitinho. Beleza? Estava no Evangelho. Terminou a proclamação do Evangelho e temos a profissão de fé. Nós vamos professar a nossa fé. A gente não vai rezar o credo. Tá bom? A gente professa aquilo que a gente acredita. A gente renova a nossa fé. Existe o credo niceno-constantinopolitano, que ele foi compilado no concílio de Niceia e no concílio de Constantinopla, lá em 325 e depois 400 quanto? Alguma coisa. Há muito tempo. E existe o credo dos apóstolos, que é aquele mais curtinho que é o que a gente reza. Fora do Brasil se reza o maior. Certo? Ok. Nas missas semanais ele pode ser omitido. Certo? Pode ser omitido. A homilia também. Pulei a homilia. Foi mal. Depois da proclamação do Evangelho a gente vai ter a homilia. Muito bem, vocês vão prestar atenção. Eu nem ouvi, eu falou alto, eu sou surdo. Gente, a homilia, o padre. Eu edito? Não, pode fazer, vai direto. Aí eu lembrei pelo menos, estou falando. Homilia serve para quê? O padre contextualizar as leituras, Antigo e Novo Testamento, Salmo e o Evangelho para a comunidade. É fundamental que o sacerdote conheça a comunidade. Se o sacerdote conhece a comunidade, ele sabe os problemas que a comunidade enfrenta. Ele sabe as dificuldades, ele conhece as pessoas. Então ele pode fazer uma homilia voltada, ele deve fazer uma homilia voltada para a comunidade. Assim ela vai ser mais eficaz para a realidade das pessoas. Mas pode ser também que o padre, por exemplo, os padres aqui do Lumen, nem todos conhecem a realidade. Então, às vezes pode ser que uma missa o padre falou coisas que não aplicou para ninguém. Tudo bem, a missa teve graças derramadas. Só que elas não foram tão eficazes como elas poderiam ter sido. Certo? Mas claro, o padre vem para a comunidade, ele sabe que são jovens, sabe que tem os pais de jovens que vêm para cá, sabe como é que funciona a vida de um jovem, então ele consegue dar um norte. Mas entendam que o padre é fundamental ele conhecer os fiéis. Certo? E aí a homilia deve estar relacionando, contextualizando as leituras. Ou se por alguma ocasião, por exemplo, de um retiro, claro, como acontece aqui no Lumen, o padre, na hora da missa, ele vai explicar a temática do retiro. Também existe isso, certo? Lembre-se, voltado para a comunidade. Ele conhece a comunidade, então ele deve fazer isso. Ok, aí sim, temos aquele que explica, boa leitura, Padre Sóstenes. o padre lá da igreja de carro, ele O Padre Sóstenes faz, é muito bom. O Padre Alex também da Canção Nova. Padre Cabral. Não, o Padre Cabral é um santo que ainda não foi pro céu, né? Sabe o que eu gosto do Padre Dácio? Sabe o Padre Dácio? O Padre Dácio tinha uma figura. Padre Salles também. O Padre Dácio, uma vez, ele terminou a homilia e deu um chute no ambão, foi o ventilador e saiu puta. Isso foi muito engraçado. Eu bolei rindo naquela missa, sério. Ele falou, por que a galera comum que vai pôr a mão no sacrário? Pra quê? Esse povo não acredita em Jesus. E eu lá, boa, ele... Aí ele empurrou assim o ambão, virou, chutou o ventilador e saiu. Mas enfim, né? Às vezes a comunidade não compreende um padre desse. Na homilia eu já vi acontecer de interromper uma peça, Olha, para começar, primeiro de tudo, a homilia ela deve ser feita pelo padre. Vocês conhecem o Padre Gilson?
Sim, não. O Padre Gesso já tem uns 9 anos. Enfim, o Padre Gesso chega para mim e fala assim, na primeira leitura: filhão, você vai ler o Evangelho. Você sabe que eu não posso. Mas você vai. Tá bom, você vai me dar a bênção. Tá bom. Filhão, você vai fazer homilia. Eu falei: você sabe que eu não sou padre? Não posso. Mas o que acontece? Ele insiste. Eu falo: pois você vai lá no rombão, você vai dizer, o Guilherme vai falar. E aí eu vou e falo. Falar o quê? Não sei. Ele pede para eu dar um testemunho. Mas, como é que funciona isso? O padre ele deve começar a homilia. No entendimento que eu tive, ele iniciando, ele pode passar a palavra para outra pessoa, mas ele precisa fazer a homilia. Entendeu? Em relação à peça, sei dizer. Mas, se tiver a ver, eu não acho que seria uma coisa que se encaixa na missa. Eu não acho. Peça, entre os em nome do Pai, faz fora. Né? Mas vamos falar aqui de uma missa ideal. Um planeta perfeito. Como é que ela tem que ser, tá? Não sei, isso aí é... Perdoe, você não pode ler o Evangelho? Não. Por quê? Porque eu não sou ordenado. Diáconos são. Diáconos são. Porque eles são preparados para poder. Quando na falta do padre, o ministro da Eucaristia, Sim. ele é autorizado. Se o padre faltar, adoecer. Mas aí ele não celebra a missa, ele celebra a liturgia da palavra. Exatamente. Entendeu, né? Depois ele pode demonstrar para vocês como é que faz, tá? Tem até uma peça bem bacana. Enfim, mas quem proclama são as pessoas do sacramento da ordem. Bispo, o Papa, os bispos, padres, diáconos e acólitos. Sempre a pessoa que está mais abaixo é quem vai proclamar na missa. Se tiver um diácono, quem vai proclamar é o diácono. Se tiver um padre aí, certo? Diácono só pode ser homem. Hã? Diácono só pode ser homem. Só. E o coroinha também. Coroinha não. Coroinha pode ser mulher. Agora, o diácono, como ele é um passo do processo sacerdotal, é do ministério masculino, para os homens. Certo? Mas no ministério da Eucaristia não. Coroinha também não. A minha irmã é coroinha. Minha filha foi. O calendário litúrgico, se der tempo no final, eu dou uma passada por ele. Certo? Mas, porque eu tenho 10 minutos no relógio. Mas vamos acelerar. Ok. Dada a profissão de fé, nós temos a oração da Assembleia. Certo? Oração da Assembleia. A oração da Assembleia. Vai a pessoa lá fazer. Ela pode ser omitida nas missas semanais. Certo? E não tem muito o que eu falar sobre ela. Ela vai falar das necessidades da igreja, das vocações, da comunidade e alguma outra coisa. Vocês sempre vão observar que vai seguir igreja, comunidade e vocações. Sempre vai ter isso. Finalizando isso aí, nós vamos ter o ofertório. No ofertório nós vamos fazer o quê? Ofertar. O quê? A mesma pergunta do começo. Coleta o quê? A gente já ofertou isso aí. Não, ofertório não é de novo. Gente, presta atenção. O ofertório é a preparação da mesa, da ceia, da Eucaristia, do sacrifício. Então nós vamos ofertar o pão e o vinho. Certo? Então nós estamos ofertando ali dinheiro? Não, esquece, o ofertório não é para isso. Claro, o dinheiro é fundamental. Aqui na comunidade a liturgia vive disso. O ofertório é que paga o padre, é que paga a segurança, é que compra as hóstias, é que compra o cálice, as âmbulas, que são coisas caras que dói no bolso. Gente, uma âmbula eu comprei no mês passado, tá com uns 4 meses já, R$400. Uma âmbula de prata. Tem âmbula que chega a custar R$2.000, R$4.000. O ostensório é R$3.000. Então, lembre-se, quando a gente está no ofertório dando ali o dinheiro, não é isso que a gente está ofertando. Certo? E isso aí também não é o dízimo. Isso é só uma oferta que tem na missa. Nós, comunidade, ofertamos o pão e o vinho, que vai se tornar corpo e sangue. Certo? Então, quando você estiver no ofertório, preste atenção no altar. O que é que o padre está fazendo? Preste muita atenção.
Ele está lá preparando o altar, ele abre o corporal, aquele pano maior, coloca o cálice, vai pegar o pão, vai fazer uma oração. Essa oração ela é muito bonita. Aqui no Brasil a gente tem uma música que não dá pra gente ouvir. Se vocês forem à missa lá no pensionato, você consegue ouvir o padre rezando. Ele vai lá e fala, cadê? Deixa eu pegar aqui. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Resposta, bendito seja Deus para sempre. Certo? Essa é a oração que o padre faz. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Na hora que o ministro vai lá para o padre para purificar. Isso também tem uma oração. Então vamos lá, ele vai pegar o pão, a hóstia magna, e vai fazer essa oração. Aí ele vai colocar o vinho das galetas, vai colocar um pouquinho de água, que representa a união da água com o vinho, quer dizer a humanidade, presente no sangue, certo? E ele vai elevar o cálice e vai rezar: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar vinho da salvação. Só que também tem a bênção da água. Pelo mistério desta água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Depois que ele fizer a oferenda do pão e do vinho, ele vai lá lavar as mãos. Observe que o padre também faz uma oração. De coração contrito e humilde, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Essa é a oração que ele faz quando ele está lavando a mão, certo? Deixa eu só te contar, na hora que ele eleva o pano e o vinho, a gente deve estender a mão. Calma, vou chegar lá. Não, nessa hora não. Essa hora não. Essa hora não. Essa hora é só óleo, certo? Só Mas é porque muita gente não sabe o que está fazendo. Muita gente não faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fala. As pessoas não têm informação. Vocês concordam comigo que uma vez que vocês aprendem alguma coisa, fazer errado é burrice? Vocês estão aprendendo, hein? Presta atenção. Aqui. Pode vir. Pode vir. Eu fico no altar, Geralmente eu estou lá servindo. Mas gente, é interessante, isso que você está falando é legal. Porque assim, não que seja uma falsa modéstia, mas eu sei algumas coisas da missa que eu coloco em prática. Então você identificar essas pessoas da missa e dar uma de papagaio é uma coisa válida. Entendeu? Pela repetição a gente fazer uma coisa certa, eu não acho que seja errado. Na verdade não acho que seja errado. Não é errado. Agora sim, se você está imitando uma pessoa que faz palhaçada, veja, tudo que a gente faz pode levar outra pessoa ao erro também. Então é sempre bom a gente estar atento no que a gente está fazendo. No momento que o... Hã? Como é? Não. São vários passos. No momento que o padre, que tem essa oração que você falou, quase ninguém escuta, o acólito também não leva o microfone para que... Geralmente até na música. Aqui no Brasil, essa oração é secreta. Mas essa oração é mais para ele, oração do padre, por exemplo, na hora Essa é das mãos sim, porém a do pão não. Ele está falando dessa. porque quando o ministro lava a mão dele com água, ele está pedindo perdão, ele já perdoou a gente no ato penitencial. É uma conversa íntima com... Ele pedindo perdão Dos pecados, das misérias dele. Exatamente. Mas a outra oração a gente não coloca, porque no Brasil ela é feita em silêncio. Eu participava da missa lá na Inglaterra, e lá ele lê. E o povo responde. Blessed be God forever. Mas é porque aqui no Brasil são coisas culturais, entendeu? Que acabou escondendo essa oração. Uma coisa que eu acho que é uma oração que tem, então não. Não tem. É assim, a gente nunca se prepara também antes da missa. A gente entra, muitas vezes as pessoas entram na igreja sem aquela preparação de saber que ali você vai receber Jesus Cristo. Tanto o padre, quanto os ministros, como eu penso que vocês, coroinhas, também tem toda uma preparação, porque você tem que levar para a comunidade. Página 1017. Espelho de Cristo. Então, assim, se as pessoas daquela comunidade não veem em você, no padre, no coroinha, no ministro, que você está em comunhão com Cristo, como é que eles vão
Gente, São Bento, ele não ia dar a comunhão para você se ele não te disse 1 hora antes da missa na igreja. Ele ia negar a comunhão, ia te chamar de herege, falar todos os seus pecados em público e... Ele realmente vai ser 1 hora só. Como é que é o nome? O que tem escrito aqui? Preparação para a missa. Página 1017. Tem várias orações. Vou demorar um pouco mais, tá? Mas vai. Gente, tem aqui no missal, pode pegar. Se vocês colocarem no Google, vai lá, preparação para missa, São Tomás de Aquino. Tem lá uma oração massa, muito bonita. Vai lá, chega lá, reza isso, guarda o silênciozinho antes da missa. Dá show de bola. É rapidinho. Também não precisa ser uma preparação, claro, 1 hora. Beleza, tem essas coisas. Mas, poxa, guarda o seu momento, né? Preparação para missa, está ali. Jejum eucarístico de 1 hora, né? Enfim, vamos lá. Agora a gente vai falar, entrando um pouquinho mais na Eucaristia, na oração eucarística, na liturgia eucarística, das 3 excelências da Santa Missa. Não vou aprofundar nas 3 porque não vai dar. Primeiro, é o mesmo sacrifício da cruz. O mesmo, porém, sem o derramamento de sangue. Segunda excelência da Santa Missa. Jesus é o próprio sacerdote. É o próprio Cristo que está ali se entregando novamente. Terceira excelência, o milagre é operado pelas mãos de um homem, o sacerdote. Em persona Christi, na pessoa de Cristo. Beleza? Ok. Na oração eucarística, depois que ele lavou as mãos, né, ele vai fazer a oração. Deixa eu pegar aqui, cadê? Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí tem a nossa resposta. O nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso sacrifício é o quê? O pão e o vinho. Certo? Então, quando tiver no ofertório, as pessoas lá com as cestinhas do ofertório, elas costumam fazer assim, ó. Tem nada a ver. Nada a ver. Certo? Aquilo ali é legal, porque elas estão ali na frente esperando. Ok. Do sacrifício que elas também estão ofertando, que já está no altar. Não é o dinheiro. Não é a cestinha do ofertório. Certo? E depois ele vai fazer a oração do dia. Sobre as oferendas. Sede propício a Deus as nossas súplicas, acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveitem a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pronto. E aí ele vai entrar nos prefácios. Pessoal, existem 14 orações eucarísticas no missal, certo? E existem 72 prefácios. Tem prefácio para o tempo comum, tem prefácio para o Natal, para o advento, para os anjos, para os defuntos, para doente, para coisa que não presta. Tem muito prefácio. Coisa que não presta. Ó, desculpa, falando. Prefácio da paixão, prefácio da Páscoa, tempo comum, 2, 3, dos santos, dos apóstolos, dos mártires, das santas vidas religiosas, pastores, defuntos, e os das orações eucarísticas, que também tem, certo? Ok. Vocês vão observar que no prefácio, ele vai começar aqui, a gente está entrando já no ápice da celebração. Lembre-se, a liturgia eucarística não é mais importante que a liturgia da palavra. Elas têm o mesmo valor, certo? Porém, a oração eucarística ela é o ápice da celebração, porque ali vai estar se transformando matéria, vai estar acontecendo um milagre, certo? Transformando substância, perdão. Então nós vamos entrar aqui. Uma coisa chamada, não vou nem entrar aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Mas no catecismo ele vai dizer bem direitinho quais são as partes. Anáfora, epíclise, anamnese, memória, enfim, várias palavras que são bem direitinho o que é. Se vocês quiserem pegar depois no missal, a gente pode explicar. Mas ele vai falar, ó, na verdade, Jesus que é necessário, nosso dever e salvação, louvarmos e bendizermos o Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Aqui ele está fazendo uma glória, agradecimento a Deus. Vós que preferiste ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor Jesus, juiz da história, aparecer nas nuvens. E aí ele vai contar alguma coisa, algum fato, certo? Da história de Cristo. E aí a gente vai entrar no santo. Unidos, a multidão dos anjos e dos santos, nós entoamos um cântico de louvor em sua glória. E junto nós dizemos em uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. É isso, e não tem para céus e terras passarão. Certo? É isso. O santo é esse. Se for cantar, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céu e terra proclamam vossa glória. Certo? Não tem outro. Ok? Pronto. Aí nós vamos entrar de fato na oração eucarística. Certo? Na oração eucarística, a gente vai ter... Eu não vou falar direitinho o que é cada parte com os nomes, porque também não tem porquê. Certo? O padre vai pedir a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo desça sobre as oferendas. E as oferendas se transformem no corpo e no sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Transubstanciação. É a palavra que a igreja deu porque acontece agora. Vocês já viram o milagre? Já. Todo mundo já foi à missa e já viu o milagre. E mais de um, né? Pronto. Então ele vai falar, ó. E aqui, gente, eu não vou também mostrar porque também vamos estender de muito. Ele tem dizendo o que o padre vai fazer. Estender a mão, abre a mão, fecha o braço, sei que ele faz isso, traz o sinal da cruz. Lê o que tem em preto, faz o que tem em vermelho. Tem preto e vermelho aqui? Tem, muito. O padre tem que ler o que está em preto, ele não precisa inventar, ele não pode inventar, ele tem que ler o que está em preto e fazer o que está em vermelho. Então ele vai lá, ó, o sacerdote de braços abertos diz: na verdade, Pai, vós sois santos, na fonte de toda a santidade. Une as mãos, estende sobre as oferendas, dizendo: santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Une as mãos e traça o sinal da cruz sobre o pão e o cálice ao mesmo tempo, dizendo: a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Aí aqui tem umas respostas, que sempre que tem, para participação do povo. Gente, a gente participa da missa, tá? A gente não assiste, exatamente. Preste atenção nessas palavras que eu vou dizer, que está escrito aqui, ó. Nas fórmulas que seguem, as palavras do Senhor sejam proferidas de modo claro e audível, como requer a sua natureza. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, toma o pão, mantendo-se um pouco elevado sobre o altar e prossegue. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo: inclina-se levemente. Está em caps lock tudo, tá? Essa parte que eu vou ler agora, ela está em caps lock, maiúsculo. Tem que ser do jeito que está aqui. Não pode mudar. Se mudar, abemos treta. Não pode mudar. Gente, mudar isso aqui, essas palavras são as palavras, é a fórmula que vai ocorrer o milagre da transubstanciação. Se não for proferido do jeito que está aqui, tem que ser entendível. Gente, é muito sério, a missa é invalidada. Preste atenção, certo? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ninguém repete, só o padre, tá bom? A gente sabe, todo mundo sabe. Isso é bom a gente saber, porque se o padre falar errado, chega lá e fala: padre, você rezou errado, lê de novo. Lembre-se, existem 14 orações eucarísticas. Muda alguma coisa de uma para outra, tá bom? Também não vai sair crucificando Deus e o mundo, beleza? E se acontecer do padre falar errado, gente, meu Deus, reze pelos padres. Por favor, reze pelos padres. Ok? Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca na patena, fazendo genuflexão para adorá-lo. E prossegue. Sininho, do mesmo modo, ao fim da ceia. O sininho também é obrigatório? O sininho não é obrigatório. Eu não toco de vez em quando só de sacanagem. Eu faço, porque a galera se acostumou a ajoelhar quando toca o sino. Gente, a gente se ajoelha quando? Na hora que o padre... Eu me ajoelho quando termino o santo. O missal aqui, ele no começo, existe aqui as orientações do missal. Ele vai dizer o que é que serve cada coisa, quais são os gestos da mão, do corpo, o que é que serve cada pessoa, cada objeto litúrgico. Ele vai pedir que a gente se ajoelhe durante a consagração. Eu fico seguindo o pessoal do Lumen, né? Porque todos na igreja... Mas cuidado, viu? Aí tem aquela história. Que horas que a gente levanta? Lá vai. A gente se ajoelha. Calma aí, ainda tá... Já tá com o joelho doendo, já tá com o joelho doendo. Ajoelhou, vamos rezar. Gente, a gente ajoelhou agora. Vamos lá.
Vamos continuar. Quanto dia ele aguentar? Enquanto o Júlio aguentar, Essa fica. hora, Não, tem gente. alguns locais fala durante a consagração que está falando do corpo, do sangue, aí naquela hora que ele para, aí em alguns locais falam, igreja, Exatamente. Existe, quando o padre está fazendo a elevação, o padre Sóstenes fala isso de modo claro e audível para quem está no presbitério. É uma recomendação da igreja. O que você vai rezar neste momento? A missa ela tem vários momentos que a gente pode ter devoções pessoais. Isso é no nosso íntimo. Também não tem nada que você seja proibido de fazer. Mas a igreja recomenda que neste momento, se você não for rezar nada, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. mas isso se faz para você. Na hora que ele eleva. Na hora que ele está lá consagrando, ele fala: tomai todos e comeis, então meu corpo será entregue por vós. Ele não segura levantado? Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Dá tempo, certo? Você pode rezar, você pode não rezar, problema é de vocês. Não tem certo e errado. Mas se for rezar, é uma sugestão. É uma sugestão do que rezar. Beleza? Mas era até uma dúvida que eu tive, porque nesse momento é você orando ou é você dando uma atenção para Ali é Jesus. Então você está rezando para dizer: eu creio que aí é você. Mas ainda assim, aumenta a minha fé. Porque você acha que você tem a fé? Não. Eu acho que eu tenho fé. Mas é assim. Eu entendi seu pergunta. Porque eu acho que ali é o ápice da missa. Você está ali, eu acho que a sua atenção tem que estar ali. A sua atenção tem que estar ali o tempo todo. Não, eu digo ali. Sim. Na elevação, sim. Fechar o olho e rezar ou ter atenção para aquele momento? Enquanto ele está levantado, preste atenção no padre. Certo? O padre eleva, coloca e se ajoelha. Aqui diz, ó. Fazendo uma genuflexão para adorá-lo. Nessa hora ele está adorando. Nessa hora a gente pode se abaixar e adorar também. Mas enquanto ele está elevado, olhe, gente. Olhe. Olhe. O padre Arisson, ele segura o pão elevado, o corpo, por muito tempo. Eu adoro isso. Não tanto que a gente tinha que ficar tocando sino. Mas é muito bonito, que é o momento de adoração que a gente tem. deitado fácil. Tem padre que levanta e abaixa. Tudo bem, isso aí vai do padre. Mas assim, ele tem um momento de adoração. Então a gente tem que estar prestando atenção ali, porque a gente tem que adorar também. Beleza? Ok, vamos seguir aqui. Do mesmo modo, ao fim da ceia, toma o cálice nas mãos, mantendo o povo se elevado da mesma forma. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: inclina-se levemente. De novo, e caps lock aqui. Está gritando, né? Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Se ele errar isso aqui, invalida a consagração do pão. Tem que fazer certo a primeira e a segunda. Já aconteceu do padre, do Papa Bento XVI, está celebrando uma missa. Ele errou a consagração do vinho. E aí, o mestre de cerimônia chegou e falou assim: Sua Santidade, o senhor errou. Por favor, recomece. Aí ele, tudo bem. E ele recomeçou. Desde então. Nesse momento na paróquia, às vezes, canta-se: anunciamos, Senhor, a vossa glória. Eis o mistério da fé. Mas é um pedacinho só de violão entre uma fala e outra. Não, essa pode ser cantada, Pode, ser rezada. né? Uhum. Existem várias respostas, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Todas as vezes comemos este pão. Salvador do mundo, salvai-nos. Já ouviram, né? Uhum. São vários. Foi. Ele coloca o vinho, o sangue no altar, pega o pão, desce do altar, faz uma procissão até o final da nação central e volta e fica todo mundo em adoração. Na primeira vez que eu assisti isso, eu não sei o que aconteceu comigo, mas me deu assim uma coisa muito estranha. Eu não entendi aquilo, eu me ajoelhei e comecei a pedir perdão. E até hoje, já está desde fevereiro que eu estou na paróquia, esse momento para mim é um momento de tristeza. Eu não acho que, eu não entendo, eu não vejo que ali é um momento, porque eu sempre entendi que ali era um momento de sacrifício, um momento de entrega, onde Jesus está entregando. Isso
Eu imagino esse momento como se eu estivesse perante a cruz. Sim, E aí, essa é a visão. resposta Perante a é, cruz. eu estou aqui, Senhor, esperando a sua ressurreição. E ele sai toda a vida. Ele sai. Deve ter algum motivo Eu não. que... Ó, gente, é simples. Para rezar uma missa, você tem que ler o que está Mas escrito deve ser e fazer o que está um escrito. Não. Mas o que Não. a comunidade mais tem que entender é que naquele momento, para a comunidade, deixou de ser um simples hóstia, um simples pão. Naquele momento é Jesus Cristo, entendeu? Para a gente não é uma hóstia representando o Cristo. É o Cristo que está ali. Deixa eu só te fazer uma correção. Representando. Só que mudando o significado do representar para tornar presente. Representar. Exatamente, ele está presente. Uma coisa que me emocionou muito foi um vídeo, houve uma missa no Vaticano e um ministro de Estado, todo de paletó, estava assistindo a missa e o ministro da Eucaristia foi dar a comunhão, estava como assim, daqui de mim para você. E a hóstia voou. Jesus Cristo, ele não pode cair no chão. A obrigação do ministro era ter voado na hóstia e ter consumido. O ministro de Estado correu, ele se levantou correndo, ele fez assim, ele aparou. Os seguranças, todo mundo correu atrás dele sem saber. Ele devia ser uma pessoa muito religiosa, porque ele teve uma responsabilidade com o corpo de Cristo que pouca gente entende. Muitas vezes as pessoas vão na missa. Eu já presenciei uma ministra da Eucaristia, foi dar a comunhão, escapuliu da mão dela, porque na hora que ela foi dar, a pessoa não segurou, caiu no chão. E a ministra, na hora, pegou a hóstia e consumiu, e a pessoa disse: não faça isso. Mas é porque as pessoas não têm noção. Falta essa catequese. Essa a obrigação de fazer isso aí é do coroinha. O coroinha ele deve consumir, deve lamber o chão. Mas é porque nem todas as igrejas... Não, nem todas, mas eu estou te dizendo. Assim, a única função do coroinha é essa. Ele só serve para isso. Mas o ministro tem essa obrigação Também tem. de passar esse curso. Ele tem a responsabilidade do corpo de Cristo. Mas as pessoas, o que eu estou dizendo sobre essa preparação da missa, é porque muita gente vai para a missa confusa, mas não tem essa responsabilidade de dizer: Cristo está comigo. É Ele que estava ali em casa e Ele vai passar a semana comigo. E é disso que o Padre Dácio fala. Se você comungou Jesus, para que você vai para o sacrário? A comunhão é exatamente, eu estou em comunhão. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Ele está em E a gente tem que agora. observar, tem que prestar atenção, gente. Jesus está 100% presente em cada uma das partículas. E se a gente pegou a partícula na mão e ficou um pedacinho, 100% Jesus está ali. Então tomem cuidado, porque o pão das partículas, ele esfarela muito fácil. Muito fácil. E se cair no chão, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Desde que alguma pessoa vá tomar alguma providência. Até no dedinho. Por isso que eu gosto de receber direto na boca. Porém, existem situações de epidemias e tal, que a comunidade local é aconselhada a receber na mão. Claro, a gente tem que entender isso também. Mas é direito de todo cristão receber a comunhão na boca. Eu gosto de receber na boca para evitar, porque eu transpiro muito. Então, se ele colocar na minha mão, pode grudar na minha mão e um pedaço que eu não vejo, né? Então, entendeu? Mas enfim, vamos continuar aqui, vamos finalizar, né? Gente, pronto. Depois que ele termina a consagração, a gente vai ter a nossa resposta. Ele vai fazer todo um negócio chamado anamnese, certo? Ele vai fazer a memória, vai falar, depois vai passar para uma outra parte que ele vai fazer as intenções, né? As intercessões. Então ele vai falar: celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição, não sei o quê, e suplicando, participando do corpo e sangue de Cristo. Lembrai, Pai, da vossa igreja, lembrai dos vossos irmãos e irmãs, enfim, nós os pedimos, né, que deixem participar. Pode ter levantado. A gente pode se levantar na resposta. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, certo? Só que a gente pode também ficar ajoelhado até o amém, certo? Depende do joelho. Depende do joelho. E aí ele vai falar
depois de todas essas orações, pela igreja, pelo Papa, né, pelos falecidos, nós vamos ter um negócio chamado oblação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esta oração é do Padre. E quando o padre convidar, você leva a falar? O Padre tem que fazer, não tem que inventar nada. Mas tem Mas padre a gente que já tem. convida. A gente já Aí eu vou obedece, parafrasear Dona Leônia. Ministra, e eu lá obedeço mesmo, à igreja. E na São Vicente, tem Ela padre fala que assim, vai. eu obedeço à igreja. A igreja manda o padre rezar, somente o padre vai rezar. Eu não me dei, mas eu Não, não tem nome não. Não tem nome não. Eu acho que é igual a oração da paz. A oração Mas da ele paz vai- quem reza é o padre. Exatamente. Exatamente. Ouvir a Assembleia para rezar. Não, a gente tem nada a ver. O padre mandou rezar, gente. Quem é o padre perante a igreja? Nem parte eu esqueci, fugiu o nome agora. Magistério. Nem parte do magistério ele é. A igreja diz que é o padre que tem que rezar. Ele não tem que inventar e mandar a galera rezar, não. Não.